Olá, eu sou o Cláudio Hermolin, presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Rio de Janeiro. E esse aqui é o Sinduscast Rio, um programa que tem o objetivo de levar para você informação sobre a indústria da construção de maneira geral, na cidade e no estado do Rio de Janeiro. E hoje eu tenho a felicidade e a alegria de estar recebendo aqui Marcos Saciano, além de um amigo de longa data, um grande empresário, empreendedor e presidente da ADEME, que é a Associação dos Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro. Bom dia, Marco. Obrigado pela tua presença. Bom dia, Cláudio. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo lindo cenário, pela iniciativa do Sinduscast. Tenho certeza que vai ser um papo entre amigos, como você falou. Tenho certeza que vai ser um papo rico aí pela nossa paixão pelo mercado imobiliário e pelo setor da construção civil. Beleza, esse é o nosso objetivo. Lembrando que você pode assistir os nossos episódios através de todas as plataformas, seja pelo Spotify, YouTube, Deezer ou o site do Sinuscom Rio. Bom, Marcos, começando aqui, né, nosso bate-papo, a gente teve o nosso primeiro episódio conversando com o presidente da Câmara, Carlos Caiado, e o vereador Rafael Freitas, que foi o presidente da comissão do plano diretor da cidade. E o plano foi aprovado, e agora a gente tem um horizonte de 10 anos com o novo plano diretor. Como que você entende que esse plano diretor novo vai impactar o mercado imobiliário, os novos empreendimentos, os novos lançamentos? Bom, primeiro, acho que a principal lei hoje de diretrizes urbanas do Rio de Janeiro. O plano diretor é uma lei, como você falou, de 10 anos. Foi uma revisão extensa. Pela primeira vez a gente teve a união de 3 leis numa só, né? O Caiado deve ter falado isso, o Rafael também, da lei de desocupação, do parcelamento e das próprias diretrizes do plano. Acho uma conquista importantíssima para a nossa cidade. Certamente vai pautar, você falou de estado, né? Certamente vai pautar outros municípios para seguirem no mesmo caminho. Então, acho que o Rio fez o papel dele como capital também. 2 anos e meio de discussão, tivemos juntos aí numa maratona grande de debate. O plano ficou muito bom, na minha opinião. Um plano moderno, um plano contemporâneo, um plano que revisa diretrizes de mais de 50 anos, né? Revoga decretos e concentra tudo numa grande lei. Decretos que tinham décadas sem serem revisados. Moderniza, né? E os desejos da população vão mudando. Sim. Então, só para falar rapidamente aqui, podemos falar em outro momento também. Vaga de garagem, a gente voltou a um assunto que é um assunto mundialmente discutido sobre a necessidade ou não de vaga de garagem. Fachada ativa, que a gente vai nas principais capitais do mundo Não é nem a necessidade, é a obrigação ou não, né? a É nesse... necessidade da gente projetar ou não, né? Quer dizer, deixar isso para o empreendedor e para o cliente É decidirem, né? isso. Que as leis mais modernas facultam uma questão ou não e não obrigam, né? Que é o que a gente sempre falava. A fachada ativa, a outorga onerosa, né? E a sua entrada de forma bem cadenciada, que todas as boas capitais que fizeram isso experimentaram uma transição muito mais saudável. Então, acho que foi uma grande lei, é uma grande lei. Como toda grande lei, necessita de ajuste, regulamentação, que já está até em tramitação, adaptação tanto do nosso lado privado quanto do lado público. Então, uma dúvida de um técnico na aprovação, uma dúvida de um projetista Sim. durante o desenvolvimento de um projeto, é natural, é um É. período de amadurecimento de uma grande lei. Mas eu tenho certeza que nas últimas décadas, esse foi o maior plano diretor que o Rio de Janeiro experimentou. E tenho certeza que é uma semente plantada para prosperidade nos próximos anos. E muita gente fala do impacto do longo prazo de um plano diretor, porque o nosso ciclo é longo e 10 anos, teoricamente, é um prazo longo. Mas o plano diretor, na minha opinião, Cláudio, ele tem impactos de curto, médio e longo prazo. Sim. Todos os empreendedores que estão desenvolvendo projetos agora estão eventualmente revisando seus projetos para ver se conseguem adaptar Sim. alguma coisa do plano diretor ou não, né? E graças a Deus tivemos direito de protocolo também, tão desejado em todas as leis, e o executivo já mandou assim o projeto e a Câmara preservou esse direito de protocolo, e as pessoas que já estavam aprovando projetos têm direito de ficar numa legislação ou na outra, né? Ou poder revisar esse projeto, que isso, questão da segurança jurídica, a gente milita tanto Total. por essa expressão. Então, eu não acho que o plano diretor vai produzir só impactos de longo prazo. Eu acho que o plano diretor vai produzir impactos de curto, médio e longo prazo,
e vai trazer prosperidade para nossa cidade. Nossa Não, cidade. e acho que o ponto importante que você trouxe, né, Marcos? Acho que tem, primeiro, normalmente os planos diretores das cidades do interior acompanham o da capital. Então, o legal é que, muito provavelmente, muito dessa modernização que a gente conseguiu trazer para o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro vai avançar também para o interior do estado. E o outro ponto que eu acho que é fundamental que você trouxe também é o fato da gente poder hoje atender necessidades da população da vida moderna, né? A pessoa hoje, ela não entende que ao você ser obrigado a construir uma vaga de garagem, você tem um custo para construir essa vaga, esse custo é repassado para o imóvel e o imóvel acaba ficando mais caro. Então, na hora que você também cria essas facilidades, você tem uma tendência de diminuir o custo do imóvel e, portanto, conseguir vender mais barato. Não é isso? Não, e quando você, sem dúvida, e quando você fala, e essa tua frase é focada num empreendimento, por exemplo, de média renda ou baixa renda, esse impacto é maior ainda. Sim. A decisão de uma família na baixa renda ou né, habitação de interesse social ou média renda, de comprar ou não imóvel, às vezes está ligado a R$ 10.000, R$ 15.000 de diferença. É muita coisa. Sim. Né? A gente não pode negligenciar isso. Não. Então, você conseguir fazer, ou fazer o empreendedor optar, né, que é o mais bacana da história, por construir ou não, pode impactar na oferta final dele, no preço final. Então, ele pode agregar mais pessoas que, eventualmente, até teriam que pagar pela vaga e nem usariam, né? Cada caso é um caso. Sim. Então, é o que a gente sempre defendeu, né? Produzir mais barato é o desejo de qualquer empreendedor. Se você botar 10 empreendedores nessa sala, vai falar assim: você prefere vender mais caro ou mais barato? Prefiro produzir mais barato e vender mais rápido. Sim. Então, o plano diretor também teve essa sensibilidade, né? Os vereadores e o executivo tiveram essa sensibilidade de colocar e de debater pontos até então meio sagrados, né? Porque as legislações eram de décadas passadas, de muitos anos passados, de tocar nesses assuntos importantíssimos para mudar a moradia no Rio de Janeiro. Não tenho dúvida. E acho que dentro dessa linha da moradia, a gente teve também um outro projeto importante na cidade, que foi o Reviver Centro, né? Teve a versão 1, agora o Reviver Centro 2, que terminou de ser regulamentado agora recentemente. E o que a gente viu em pesquisas do Sinduscom é que a esmagadora maioria das pessoas, cerca de 71 a 72% das pessoas que adquiriram os projetos do centro foram moradores, né? Ou seja, não o investidor, que era uma grande preocupação do poder público quando fez o projeto. E isso, para a gente, é uma excelente surpresa. Então, eu queria entender também de você como que você vê, né, esse projeto do Reviver Centro, olhando para o próximo horizonte aí também de alguns anos, que eu espero sejam anos de transformação do centro da cidade. Então, a gente já falou isso muito, né? O centro sofreu, não só a pandemia, acho que a pandemia foi o grande capítulo, mas o centro sofreu por ser monotemático, né? Comercial, 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 de Sim. 9 às 5, não tem vida noturna porque não tem pessoas frequentando ali. E se você for olhar para as grandes cidades, grandes metrópoles, Estados Unidos, Europa, é caríssimo morar no centro. É desejado morar no centro. É caro morar no centro, né? Porque o centro está próximo de tudo e Sim. tudo mais. E o centro do Rio de Janeiro nasceu com outro, digamos assim, com outra receita de bolo, com outro viés. Dado tudo o que aconteceu, dada, né, a saída de muitas empresas, o centro ficou muito esvaziado. É claro que o remédio seria transformá-lo não numa zona só residencial, É, mas numa zona mista. A gente fala muito residencial como se o centro não fosse ter mais ter comercial. Uma zona mista, mas com equilíbrio entre residencial e comercial. O Reviver acertou na mosca nisso, né? Acho que foi uma iniciativa muito bacana do executivo e muito bem conduzida pelo legislativo, na figura do presidente Caiado e de todos os vereadores. Claro que leis grandes, né? Até então o plano diretor não existia, o Reviver sim, era a grande lei daquele momento, né? Precisa de ajustes, já era previsto no texto da lei que em 2 anos poderia ser ajustado e assim foi, fazendo o Reviver 2. A gente vê já projetos sendo entregues no centro, uhum, né? Tem que confiar no longo prazo, mudança de diretrizes urbanas, né? Mudança de ocupação de um espaço urbano. Tem que confiar no longo prazo. A gente, empresário da construção é, civil e do mercado imobiliário, sempre acorda pensando no longo prazo, é ninguém isso. pensa no curto prazo. Agora, o centro, em infraestrutura, está pronto, né? Porque ele sempre esteve pronto e até mais bem equipado nos últimos 10 anos. E a gente vê empreendimentos sendo licenciados, construídos, lançados, com um upgrade de moradores, né? Imagina o que é para uma pessoa que trabalha no centro ou próximo do centro. A gente fica muito falando do trabalho no centro,
mas ela pode trabalhar em qualquer região Sim. perto do centro. E usa o centro como hub, E, às vezes, e vem, de às transporte. vezes, de uma zona oeste ou da Baixada, né? Que é um trajeto longo, um trajeto com problemas, às vezes, de engarrafamento, dependendo da hora. Imagina o que é ela morar no centro. Ah. Ela está do lado da Zona Sul, ela está do lado dos museus, do lado dos bons colégios que tem no centro. Enfim, meio de transporte, todo e qualquer um que você deseja, aeroporto, rodoviária, tudo isso. Terminal Gentileza agora, que belíssimo. Então, assim, é mudança de paradigma, é quebra de paradigma. Ah. Tem que acreditar que vai dar certo. Vai dar certo. Agora, não é em um dia. A gente já começa agora, assim como no Porto também, que a gente provavelmente vai falar disso, a gente já começa a ter o tão desejado momento das pessoas chegarem para morar. Ah. Porque antes são clientes que compraram, quer dizer, empreendedor comprando terreno, empreendedor aprovando projeto, construções, e agora a gente está recebendo, né, os primeiros moradores. E esses caras vão fazendo propaganda para os amigos, e vai convidando para casa, vai convidando para almoçar no centro, e uma pessoa que nunca tinha almoçado no centro, e assim a roda gira. Então tem que confiar no longo prazo, mas eu acho que o caminho está bem trilhado. Não, e como você falou, acho que o ano de 2024 vai ser um ano importante para o Reviver Centro e para o projeto do Porto Maravilha, porque vão ser entregues os primeiros projetos residenciais. Então, as pessoas vão começar a morar, vão começar a frequentar, vão começar a usufruir daquela região, e aí, obviamente, você vai ter o impacto daquelas pessoas que vão começar a ser convidadas para vir visitar o centro e o porto, É isso. e elas vão ter interesse também de buscar empreendimentos na região. Você mora no lugar que você frequenta. É isso. E você recomenda alguém morar no lugar que você tem com carinho. Você não De quer morar num frequência. lugar que você nunca foi, né? Exato, entendeu? Então, imagina, você vai ter, sei lá, 7.000 unidades lançadas, vamos entregar as primeiras 1.000 unidades, agora 24. Agora sempre vai ter entrega, né? Sim. Sempre vai ter lançamento, sempre vai ter obra. É o que a gente chama do fluxo completo, É que isso. é um capítulo tão desejado de uma expansão urbana. Você conseguir botar o tubo todo completo, sempre vai ter gente entrando, construindo, entregando, e morando e aumentando. Então, eu acho que é um momento importante para o Porto Maravilha e para o centro também, né? São primos e irmãos. Sim. Todo mundo que morar no centro vai frequentar o Porto, todo mundo que morar no Porto vai A frequentar área o de centro. influência é a É mesma. a área central da cidade. É isso. E outro dia eu estava numa reunião até na CCPAR, né? Que é a empresa de participações, enfim, de desenvolvimento do Porto. E foi falada uma frase, era um brainstorm assim, de algumas pessoas. E um dos debatedores falou uma frase que eu achei maravilhosa quando se fala de desenvolvimento urbano. Pode servir para o Porto, pode servir para o Reviver, pode servir para o plano diretor. E o caso era, trazendo aqui só porque eu achei interessante, um repórter entrevistando um esportista, um atleta, que começava a ganhar seus campeonatos e tudo mais, ele falando assim, como é que é? E começava a ser falado, né? O nome dele Sim. começava a circular na imprensa. Como é que é fazer sucesso da noite para o dia? O repórter e o atleta fala assim: sucesso da noite para o dia? Eu levei 20 anos trabalhando todo dia para fazer sucesso da noite para o dia. Então, assim, quando você fala de desenvolvimento urbano, a gente está falando, olha o Porto, né? É. Passou todos os seus capítulos da Sim, sua história. sofreu muito. Aham. Enfim, a viabilidade das CEPACs e tudo mais, mas não é da noite para o dia. Ah. Nossa atividade imobiliária nunca é da noite para o dia. Sim. Né? Pelo menos você tem um ciclo de 5 anos. Quando você começa a comprar um terreno, você vai entregar a tua unidade e tentar capturar teu lucro 5 anos depois. Quer dizer, eu dei o exemplo de 20 anos. Mas assim, nunca é da noite para o dia. Ah. Sempre tem muito trabalho armazenado ali atrás. Não, e erros você e acertos até você chegar lá. Exato. Então, na região central, a gente está chegando num capítulo importante. A gente precisava sempre falar muito da região central. Hoje, quem vai falar é a dona fulana que está morando ali com os seus 2 filhos, que foi comprar pão, que foi andar de bicicleta domingo. E ela também vai ser a corretora, né, entre aspas, Sim. das próximas vendas. É. O aniversário do filho dela vai ser no Porto, no prédio dela ou em algum lugar ali perto. Então, é um investimento grande para chegar num momento que, na minha opinião, é uma inflexão. A gente vai começar a ter os moradores, se Deus quiser, depondo favoravelmente para onde eles estão sonhando morar. Né? E dizer o seguinte, pô, eu fiz um investimento, esperei lá meus 3 anos da construção, fiz um investimento importante no meu patrimônio, mas estou satisfeito e recomendaria um amigo meu fazer. E aí o boca a boca a gente sabe que não tem marketing melhor Não no mercado imobiliário do que a venda e o depoimento de um comprador. E o que a gente viu também, que eu acho que é a diferença do Reviver Centro, da revitalização do Centro do Rio em relação a outras cidades, é que você teve outros projetos em paralelo acontecendo, como o próprio Reviver Cultural,
que já está trazendo novas atividades culturais e novas atividades comerciais para o centro, porque, como você falou, acho que a beleza está no equilíbrio, né? O centro ele não vai deixar de ser 100% comercial para virar 100% Nem deve, residencial. nem deve. O certo é o equilíbrio. E aí, pegando o gancho do Porto, né? Você comentou agora, a gente tem visto aí uma série de lançamentos de sucesso no Porto, acho que mostra que existia uma demanda reprimida, né? As pessoas queriam ali estar morando e vão ser entregues as primeiras unidades. Como é que é a tua visão aí desse próximo ciclo de Porto? Ainda tem espaço para mais residenciais? Vem agora um ciclo de comercial? Como que você entende? Não, acho que tem muito espaço para começar. O espaço em si do Porto, né, em termos de metragem quadrada, é muito grande e tem muito espaço para novos empreendimentos. Você falou sobre comercial, é natural que a primeira camada de um novo investimento numa região seja residencial. A vantagem do Porto é que a infraestrutura, que infelizmente no Rio de Janeiro chegava depois dos empreendimentos imobiliários, assim foi o desenvolvimento da Barra, assim foram outros lugares que o privado chegou primeiro e o público chegou depois, ali chegou junto ou até antecipado, né, em termos de infraestrutura. Mas é natural que o residencial seja o primeiro produto a ser vendido. Agora, imagina uma conversa, eu sou um empreendedor, você é um lojista, ou um supermercado, ou uma escola, alguma coisa, e dizendo o seguinte, cara, eu estou te oferecendo, no intervalo de 2, 3 anos, 20 mil pessoas já contratadas, porque pode ter mais lançamentos ainda. 7 mil unidades, vamos botar aí 20 mil pessoas contratadas que vão ter vontade de comprar pão, Sim. que vão ter vontade de ir ao cinema, eventualmente, que vão ter vontade de ter uma loja perto para andar menos para consumir, que vão ter vontade de almoçar fora. Então, eu acho que esse papo há, sei lá, 5 anos atrás, a tua resposta como comerciante seria o seguinte, cara, mas vamos daqui a 3 anos, 4 anos, Espera, né? espera aí, mas volta a falar comigo, não tem problema. Acho que a gente está chegando nesse momento. Ah. Claro que tem o comerciante, o investidor que vai apostar um pouco antes, e esse, na verdade, vai comprar espaços comerciais um pouco mais baratos e tudo mais. Tem gente que vai um pouco depois, isso é natural de qualquer investimento. Tem um investidor que acredita um pouco na frente e tem um investidor que quer ver a pessoa já comprando e ele vai ser a segunda padaria, ou a 7ª padaria e não os primeiros. Mas eu acho que hoje esse papo já é muito mais óbvio, né? Sim. O plano diretor, aí falando de novo, né, as coisas estão muito cruzadas, né? A gente já vê empreendimentos no Porto, uma fachada ativa enorme, né? Sim. Um embasamento todo de lojas, né? Que obviamente vão ser ocupadas e os primeiros clientes vão ser os moradores daquele moradores do próprio prédio prédio. ou dos prédios adjacentes, né? O plano diretor incentiva a fachada ativa, bonifica até a fachada ativa, que foi uma Ah. coisa que a gente até pegou de São Paulo, estava na vanguarda nesse caminho e graças a Deus conseguimos ver o nosso plano diretor indo por esse caminho também no incentivo. Então eu acho que obviamente vai ter a tão desejada chegada da retaguarda comercial, né? Você tem ótimos prédios corporativos ali também que vão Sim. conviver com esses prédios residenciais e essa coisa de morar perto do emprego é o maior luxo Porra, é o sonho de todo que um mundo. ser humano pode ter. Olha, né, outras Uhum. capitais, o quanto custa morar em Manhattan, quanto custa morar em vários bairros de São Paulo, que são próximos de muitos prédios corporativos. A gente vai ter isso também no Porto Maravilha. Então, acho que vai chegar a hora do comercial. Falar assim, pô, mas era bom já ter o comercial todo implantado quando as pessoas chegassem. Claro, mas não é. A gente não pode também ficar achando que as coisas não estão acontecendo. As coisas estão acontecendo no seu devido tempo. Se você pegar em outras capitais, também o comércio chega Sim. na sequência, entendeu? O importante é que eles vão ver a ocupação e o cliente ali todo dia, e naturalmente o comércio vai atrás dos seus clientes. A grande pergunta sempre, né, das pessoas que não atuam no mercado, mas são consumidores, a população em geral, é sempre, será que não deveria já ter um supermercado? Já não deveria ter um shopping? Eu fui num evento sobre a região do centro e essa foi a maior pergunta que a gente recebeu. E aí, acreditamos exatamente da mesma forma, né? Ou seja, você tem um ciclo do residencial, que aí você gera as pessoas morando lá, essas pessoas geram as suas demandas, e aí sim você vai ter o atendimento a essas demandas, seja de serviço, seja de comércio, seja de qualquer outra atividade, que você vai sentir, opa, eu quero ser o primeiro pet shop ali do Porto, eu quero ser a primeira padaria. E assim a gente vai ter um novo E tem ciclo. o perfil do comerciante, que é o primeiro, tem o perfil do comerciante, que é o Sim, segundo. que é esperar para E ver. é natural, isso vai acontecer. O importante é não parar.
Mas eu acho que a produção residencial acontecendo, o fluxo de clientes está É natural. garantido. Entendeu? Então, É acho que natural. isso está acontecendo. Olhando isso tudo, né? A gente falou de Porto, a gente falou de Reviver, falou de plano diretor. Você, como um especialista do mercado imobiliário, o que você acha que são as apostas aí para esse 24, 25 em termos de bairro? Você acredita que tem alguma região, algum bairro que vai ter mais crescimento de lançamento em função dessas legislações? Cara, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? A gente fica o tempo inteiro, né, como empreendedor, como incorporador, pesquisando e olhando os bairros. Eu acho que o bacana, Cláudio, é o seguinte: o plano diretor, aí voltamos à importância da aprovação do plano diretor que nós temos. Não é um plano diretor qualquer, é um plano diretor que revisou parâmetros, que revisou conceitos, que revogou um monte de leis e concentrou numa só, que mudou parcelamento de terra, né? Que a gente fala muito de lei de uso e ocupação do solo, mas tem o parcelamento também, Sim, né? Acho que a beleza desse plano diretor é ampliar a oportunidade de investimento no Rio de Janeiro. Então, você fala assim, pô, a Zona Sul, ela sempre tem muita oferta, muito desejo, pouca oferta pela geografia dela, pelo tamanho. Mas hoje em dia ela pode ter leituras de empreendimentos sem vaga, que ela não podia. Ela pode ter leituras desde 2019, né, com o sim. Código de Obras, com unidades menores que não podia. E a gente fala assim, pô, mas já estamos em 2024, você está citando 2019. Mas você vê, 2019 e 2024 é um ciclo de De 5 anos 5 anos. imobiliário. E a gente começa a ver empreendimentos em Copacabana, por exemplo. Acabou de ser lançado muita coisa legal em Copacabana que há muito tempo não se lançava, Sim. né? São Conrado recebendo empreendimentos que, sei lá, 10, 15 anos não recebia. Retrofit sendo consagrado no plano diretor, além da sua lei própria, que antigamente você negava, né, estou falando aqui É, a verdade como ela é. Você recebia 10 anos atrás um terreno que era posto de gasolina ou patrimônio, você não queria nem olhar. é, Porque hoje você tem todos os conceitos de descontaminação e tudo mais, e o patrimônio hoje é desejado sim. pelo público. Você tem o plano diretor incentivando o supercentro, a Zona Norte, né, com parâmetros, com bônus se você for aproveitar aquele mesmo terreno para habitação de Habitação interesse e interesse social. social, né, com bônus importante de aproveitamento de parâmetros. Então, assim, é claro, cravar um bairro aqui seria bola de cristal. Sim, Mas eu acho que a gente vai ter a região da Zona Norte bombando. A gente vai ter a região da Zona Norte bombando por causa de melhoria de parâmetros, melhoria de números, né, de viabilidade, de atratividade. de atratividade, exatamente. Paralelo a isso, você tem a ampliação do Porto Maravilha para São Cristóvão, né, que você era uma região que sempre foi olhada em empreendimentos, poucos empreendimentos isolados, e eu acho que agora vem com o conceito de empreendimentos maiores, viabilidade econômica um pouco mais favorecida no sentido de volume, né? Sim. Você conseguir fazer prédios maiores que diluem o preço e vender mais barato, que aí volta Você no ganha papo, você escala. ganha escala, né? Conecta com o porto, conecta com toda a infraestrutura que está sendo feita. Então, assim, é natural que um empreendedor, assim, é, nem todo mundo faz tudo. E é Sim. natural, os empreendedores vão se especializando. Nichos. Então, qual é a beleza que eu vejo nesse próximo ciclo imobiliário, falando aí de 2, 3, 4, 5, 10 anos? Eu acho que tem oportunidade para todo mundo nos seus nichos. Ninguém ficou, digamos assim, prejudicado, porque pô, o plano diretor só olhou Zona Norte. O plano diretor revisou parâmetros que funcionam para todos os produtos, né? E a gente começa. Por exemplo, o plano diretor revisou uma coisa importantíssima, que é, talvez um pouco mais técnico aqui, mas os pavimentos não terem um determinado uso, poderia Sim. ser usado com qualquer natureza. É. Isso parece uma bobeira, mas vai dar uma possibilidade de projeto, de Projetos. criatividade. A gente tem excelentes arquitetos no Rio de Janeiro, de projetos muito mais interessantes. Então, assim, onde que vão ser esses projetos? Isso que eu estou falando funciona em qualquer bairro, né? Essa beleza da criatividade poder acontecer diferentes projetos em qualquer bairro. Então, assim, não querendo fugir da pergunta, não estou cravando um bairro, mas falando em termos de regiões, eu acho que a gente vai ver produtos bem distribuídos, cada um para o seu público-alvo, no Rio de Janeiro. E essa vai ser a força da produção imobiliária. E acho que essa é uma excelente notícia, né? A gente para de ficar concentrado em um ou outro bairro e passa a ter uma amplitude da atividade É da isso. indústria imobiliária em vários E para o bairros. cliente também, né? Não Quando tenho a você tem dúvida. a oferta distribuída, você beneficia todos os públicos. É, você escolhe onde você quer morar, né? É isso. Bom,
Você está acompanhando aqui o Sinduscast Rio. Hoje eu estou com um amigo e um grande especialista do mercado imobiliário, Marcos Saciano, que é presidente da ADEME, Associação dos Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro. E aí, Marcos, seguindo aqui na nosso bate-papo, a gente tem visto um aumento no valor do aluguel na cidade do Rio de Janeiro. Pesquisas recentes mostraram que o aluguel aumentou e queria entender, na tua visão, se isso é um indicativo de que agora é melhor comprar do que alugar. Como que você acha que esse impacto do aumento do aluguel vai ter dentro do volume de vendas? Se a gente vai ver um aumento no volume de vendas em função agora dessa conta do aluguel não estar tão atrativa como já teve no passado. Você tem duas maneiras de ver esse assunto, né? Subiu o aluguel. Fala assim, notícia boa ou notícia ruim? Eu sempre olho o copo meio cheio, porque um empresário sempre Tem que ser tem assim. essa característica. Mas você tem, por exemplo, se você pensa em se mudar, você vai para aluguel ou para compra? Essa é a primeira vez, né? A conversa dos churrascos, dos amigos, É isso aí. compra ou alugo, É a compra ou dúvida de alugo. todo É mundo. a dúvida de todo mundo. Se o aluguel está um pouco mais caro, você pode pagar. Se você não pode pagar, você vai procurar outra região. E você pode pagar, significa que a tua prestação do financiamento, você pode pagar aquele mesmo valor, Sim. né? E se você paga aquela prestação do financiamento, vamos supor, o valor do teu aluguel, no final o bem é teu e aquilo é um investimento e não uma despesa. Essa é a primeira lógica, né? Talvez mais pessoas pensem em comprar. Mais pessoas pensando em comprar, mais pessoas pensando em produzir. Porque se você quer comprar, eu quero produzir para você. Sim. Então essa é a primeira lógica. A segunda lógica é o seguinte, cara, o preço do aluguel aumenta pela lógica de investimento financeiro e tudo mais, porque no final tudo é uma cadeia, né, de custo de oportunidade e tudo mais. O preço do imóvel também aumenta. Aumenta. Então, assim, você vendo um movimento de aumento de preço de aluguel, naturalmente até pelo valor que aquele aluguel representa do teu investimento feito, você vê um ciclo de aumento de preços no mercado imobiliário. Puxado lá não é tão longe assim, mas vamos chamar lá pela época da pandemia, que tudo ficou mais caro de se produzir. Terreno no Rio de Janeiro não cai de preço. Sim. E isso, na minha opinião, é uma boa frase, não é uma má frase. Significa que as pessoas compram no Rio de Janeiro com a certeza de que não vão perder valor, Sim. né? O terreno, eu nunca vi, né, no meu ciclo de 25 anos no mercado imobiliário, eu nunca vi terreno cair de preço. Não estou falando de Zona Sul ou de praia, estou falando de Zona Norte, de tudo, mas terreno não cai de preço. O valor da terra do Rio de Janeiro é um valor alto e em constante ascensão. Significa que o teu imóvel também está Sim. protegido de uma crise, na É. média, né? Na média. Ah. Pode ter uma ocasião ou outra ali, Sim, mas é específico. mas é específico. Então, assim, um ciclo de alta de preço, um ciclo de alta de aluguel, está vinculado, na minha opinião, a um ciclo de alta de preço. E um ciclo de alta de preço é recomendação de compra, né? Então, se você olhar por um caminho ou por outro caminho, eu acho que os dois caminhos levam a um aumento do desejo de compra. Seja porque amanhã você pode estar comprando para você e antecipando um eventual ciclo de alta, que vai acontecer, por vários motivos que a gente já Sim. falou aqui. Seja porque você também vai ter um rendimento interessante. Você está vendo que os preços do aluguel estão subindo, e aquele teu investimento está protegido. Então, olhando pela direita, pela esquerda, pelo meio, qualquer origem do papo, eu acho que isso estimula as pessoas a comprarem ou analisarem a compra. Mais gente analisando a compra, o funil maior, mais gente comprando, mais gente produzindo. Então, no final, é um ciclo virtuoso, na minha opinião. E aí, obviamente, então, se a gente for fazer uma projeção para 2024, comparando com 2023, você acredita que 2024 a gente vai ter um ano de mais lançamentos, mais vendas no mercado imobiliário do Rio de Janeiro? Ou como é que você compararia 24, né? De novo, pegando a bola de cristal e olhando para o final do ano, comparando com 23? Não, acho que vai ser um ano maior. Vai ser um ano maior. Tudo indica, e o início do ano indica isso, né? Também abril foi um início forte, né? O lançamento em janeiro, lançamento em fevereiro, que normalmente são Sim, datas meses. meio, né? Que as pessoas evitam e tudo mais, os incorporadores não gostam muito de lançar. Lançamentos com sucesso, não é só lançamento, tô falando de venda, né? Vai ser um ano maior. É natural também que um pouco antes da aprovação de um plano diretor, se fosse aqui ou em qualquer cidade do mundo. Então não vão ficar achando que tudo acontece no Rio de Janeiro, senão aquele complexo de é errado. Antes da aprovação de um plano diretor e de um grande plano diretor como foi, é natural que se retraia um pouquinho esperando
Será que eu vou ter que revisar meu projeto? Será que eu lanço ou espero um pouquinho para ver se tem alguma mudança que eu deva fazer? Tá natural. E agora Sim, esse essa trava elástico acabou. essa trava tá solta. A gente já vê a produção de projetos, né? Todo mundo se fala, todo mundo sabe o que tem para lançar. Muito grande, muito grande. Teve um evento de início do ano que vários incorporadores apresentaram os seus projetos. Bons projetos e projetos grandes, projetos bem distribuídos. Então, tudo indica, né? Eu espero que a gente não tenha nenhum sobressalto, porque a gente não tem bola de cristal, mas tudo indica um ano grande de produção e de venda, porque não é só produção. Um ano de escoamento também grande, estoque em nível baixo, o que é bom, de certa forma, para estimular os incorporadores a um ambiente de novo lançamento, né? Claro que o estoque, você tem que olhar determinadas regiões, às vezes pode ser diferente da outra, mas no geral o estoque do Rio de Janeiro é baixo e isso anima também você que já tem um terreno comprado, que está comprando terreno, lança agora ou lança daqui a 6 meses? Todo mundo vai antecipando, porque É. sabe que a oportunidade existe. Então, acho que vai ser um ano maior, Tanto em lançamento quanto em vendas. quando em venda. E aí, nessa linha, também vamos continuar usando essa bola de cristal, né? Que a gente já usou aqui, já está funcionando. Você imagina que a gente está indo agora para um tipo de modelo de imóvel maior, mais compacto, com vaga, sem vaga? Como que você, por estudar o mercado, tem visto aí esse futuro dos projetos e dos produtos imobiliários, né? Porque a gente sabe que a família mudou, né? O tamanho das famílias mudaram, a composição das famílias mudou também e os próprios desejos e ambições das famílias mudaram em relação ao imóvel. Como que você vê esse imóvel do futuro? E eu não estou falando de tecnologia, não, eu falo muito mais de produto. Então, é uma pergunta bacana mesmo, porque somos apaixonados por desenvolvimento de produto, né? Eu acho que a questão da vaga é um tema que o mercado perdeu totalmente o medo. Se você falar sala e quarto, né, em determinadas regiões sem vaga, acho que já é um produto assim, acabou o tabu. Acabou o tabu. Agora, nunca foi tão importante, parece chovendo molhado aqui, mas nunca foi tão importante a localização, Ah, né? que Todo é a mundo base que do é a mercado imobiliário. base, mas acho que daqui a Sim, 120 anos vai ser a mesma base. Mas nunca foi tão importante a localização. Então você ter belas localizações, em termos de transporte, né, modais de transporte e tudo mais, a vaga, eu me arrisco aqui, minha bola de cristal, com o risco dela quebrar aqui. Mas fala à vontade. acho que a gente vai ver um 2024, sala e quarto a gente já viu, Sim, podendo testar até um apartamento família, vamos chamar o sala e quarto assim, de um casal, ou um solteiro, ou um sem investidor, filhos. sem filhos, de um apartamento família, família estou dizendo com filhos, né? Porque obviamente um casal é uma família, mas com filhos, eventualmente sem vaga. Em grande escala, acho que o mercado vai testar. O mercado vai testar. Que no passado era Era, impensável, não, né? era quase um erro É. conceitual. Era quase um erro. Acho que o mercado vai testar. Agora, quando você tem um ciclo de alta de preços, e que é o ciclo que a gente vai viver no Rio de Janeiro, independente da região, é, a gente normalmente vê um ciclo de redução um pouco de metragem. E a gente vê isso acontecendo. Por quê? Porque ninguém quer arriscar vender um preço final mais caro, uma metragem igual vendia, e a pessoa, eventualmente, às vezes a renda não sobe na proporção, você pode ter um ciclo, agora o ciclo é de baixa de juros, mas em 5 anos você pode ter um Sim. repique, às vezes, de juro. Então, quando o mercado tem uma tarefa de subir preço, uma necessidade de subir preço, os terrenos sobem, o custo de construção sobe e tudo mais, normalmente os apartamentos reduzem 5, 10%. Qual é a compensação disso? A gente vê, né, não é de hoje que se fala em condomínio clube, começou na Sim. Barra da Tijuca, a Zona Sul e Zona Norte adotaram isso, Zona Oeste de forma geral, e o centro também, você vê Porto Maravilha, o centro adotando isso, é o desejo da família de ter o lazer dentro do seu prédio, além de morar numa região que tenha lazer Comodidade, fora, né? comodidade. Isso compensa um pouco, às vezes esses 5, 7, 10% de aperto um pouquinho no apartamento. Mas também é, é o que cabe no bolso. Então acho que a gente vai passar por um ciclo de uma redução um pouquinho de metragem, nada de Sim. dizer que a gente vai lançar um sala 3 numa metragem um sala 2. Ah, Não é isso. Mas uma reduçãozinha de metragem para acomodar esse preço final. boa. Mas compensando isso numa oferta de lazer, numa sofisticação de lazer, independente de onde esteja, não estou falando nada. Quando eu digo sofisticação, não estou falando de Zona Sul. Sofisticação
de uma forma geral nos Sim, produtos imobiliários. sim. Né? Produtos melhores, né? Produtos melhores, e acho que vai ter esse testezinho de vaga de garagem. Não, e acho que é importante também lembrar que a configuração das famílias diminuiu, né? Você tem famílias hoje menores, as pessoas tinham mais filhos, hoje você tem menos filhos. Tem famílias, né? Tem casais que decidem até não ter filhos, então essa é uma nova realidade, né? Espaços menores acho que também acomoda um pouco Não, essa e realidade. tem, completando aqui, tem muita coisa assim. A pandemia deixou filhotes, né? Sim. E acho legal, acho legal. Quer dizer, esquece a parte da pandemia Parte terrível, ruim, é. parte terrível de saúde e tudo mais, mas ela não, os produtores imobiliários, os incorporadores, foram provocados. Sim. Né? Então, por exemplo, você tem uma família que tem um casal de filhos. Ah, o casal de filhos consegue viver no mesmo quarto, são pequenininhos, então você precisa de um sala dois, um quarto para o casal, um quarto para os filhos. Mas alguém começou a trabalhar em casa Ah. e não deseja trabalhar na mesa da sala. Então, teoricamente, eles ainda não precisariam de um De um 3 terceiro. quartos, Ah, mas agora já tem o desejo de 3 sim. quartos. Mas será que a renda deles Comporta isso. comporta isso? Será que se a gente fizer um 3 quartos compacto, eles não são super candidatos a comprar, não por necessidade de um filho dormir, mas para ter a lógica de trabalho da família? Sim. Então, será que a tarefa de buscar um 3 quartos para aquela pessoa que morava num sala 2 confortável, será que ela mesma, porque a gente fala compacto como se fosse um adjetivo ruim, né? Sim. Será que é bom? Será que ela mesma não fala assim, pô, um 3 quartos compacto resolvi o meu problema? Meus filhos quiserem um quarto maior, tem um lugar de brincar embaixo, tem a brinquedoteca, tem mais, mas um 3 quartos compacto para eu sentar no meu escritório e não ficar trabalhando na mesa da sala, visto que essa pessoa que entrou em home office talvez não tenha estruturado sua vida assim, é maravilhoso. Então, não é só reduzir espaço, é reduzir espaço às vezes para agregar Sim. novos desejos e necessidades. Não, você comentou uma coisa, eu vi outro dia, eu estava numa reunião com empresários de outras indústrias. Quando você fala do carro compacto, você tem gente que prefere o carro compacto ao carro grande porque a mobilidade é maior, você consegue estacionar mais fácil, né? Você consegue encostar em qualquer lugar. Quando você fala de imóvel compacto, parece que você está apertando a família, Parece que você está colocando trazendo. numa laça de sardinha. Exato. Então, acho que esse é um ponto interessante. E aí, pegando, né, usando e abusando ainda mais da tua experiência, hoje, o que, que seria a principal dica ou as principais dicas ou orientações que você dá ou daria, né, para as pessoas que estão buscando hoje o imóvel, né? Qual é a preocupação que essas pessoas precisam ter? E, da mesma forma que a gente sabe que tem a velha pergunta, né? Alugo ou compro? Também tem na compra, compro na planta ou compro ele pronto? Qual é a tua orientação ou o que, que você acha que as pessoas têm que pensar na hora de tomar essa decisão? Imóvel na planta ou imóvel pronto? E o que eles precisam se preocupar para tomar a melhor decisão? Então, é isso uma pergunta que a gente agradece até porque a gente acaba falando com o nosso cliente, né? A primeira coisa, e eu acho que isso o Rio de Janeiro tem de sobra, isso é maravilhoso, né? Falando como presidente da ADM, eu fico feliz. A primeira coisa é saber de quem você está comprando. Né? É claro, se você está comprando de uma pessoa física um imóvel usado, você vai saber, né? Vai ver as certidões daquela pessoa e tudo mais. Se você está comprando na planta, você frequentar um ponto de venda, pedir referências daquela empresa, saber o que aquela empresa está produzindo, pesquisar aí internet e afins. Quem é essa empresa, as obras que ela já entregou, ela está entregando bonitinho, tá? Enfim. E no Rio de Janeiro, graças a Deus, estamos muito bem servidos de empresas. Segundo, eu digo isso para todo mundo que me pergunta. Compra de imóvel é um tema de felicidade do jantar. Nunca uma bomba relógio no jantar. Porque compra de imóvel constrói histórias de família. Mas se mal feita, destrói famílias. Sim. Então, você saber o seguinte: eu estou confortável nessa compra. Esse tamanho do preço, e obviamente as simulações de financiamento, que 99,9% vão comprar com financiamento, está confortável? Está supondo que eu vou ter que ser promovido ou está supondo que eu já consigo? Né? Para que aquilo seja uma história de felicidade. E aí, se a gente tiver um tempinho aqui, vou abrir um Não, à parêntese vontade. de O uma tempo é história teu. que eu curto pra caramba contar. E na época eu trabalhava numa outra empresa, não tinha minha empresa ainda, se bota aí uns 15 anos, e fui convidado para um evento chamado Mostra PUC, né, que era um evento que os alunos da PUC, as empresas vão até a PUC, na Universidade Para se PUC, apresentar. para se apresentar e deixar os seus currículos, ao invés de ir em todas as empresas, já deixam ali, para estágio principalmente. E aí as pessoas que têm é um quiosque ali, né,
tem direito a fazer uma palestrazinha de 20 minutos. Aí tem lá toda a rotina. E aí eu fui, como representante da empresa, fazer a palestra Para os alunos. para os alunos, né? E caí depois da Coca-Cola, né? Com todo respeito à indústria de bebida. Depois da Coca-Cola. Eu falei, cara, tô ferrado. Porque a história... Aí fui ver a palestra anterior, porque já era perto da minha. É a história de que a pessoa começou a treinar e virou presidente, distribuiu um monte de brindes, né? Eu falei, não tem brinde nenhum. Distribuiu um monte de brindes. Foi sensacional. A história realmente, pô, Sim. Coca-Cola, mostrando como é que era a empresa, Não, é oportunidade, uma marca internacional. oportunidade de emprego e Ah. tudo mais. Não sei o quê. E acabou, foi super aplaudido. E as pessoas começaram a sair, né? Pegar o brinde, falar com a pessoa. Falei, não vai sobrar ninguém para me escutar. Não vai sobrar ninguém para me escutar. Aí, rapidamente peguei o microfone, tinha que fazer rápido, né? Porque tinha um horário certinho, não sei o quê. E falei assim, olha, pessoal, boa tarde. Parabéns à palestra da Coca-Cola. Fiquei super bem impressionado, não tinha como ser diferente. Parabéns ao fulano, né, que fez a palestra. Muito legal. Agora, eu nunca vi ninguém se emocionar comprando uma Coca-Cola. Com todo respeito. E mesmo se a pessoa se sentir dor de barriga, ninguém fica chateado. Ou seja, agora, uma pergunta aqui. Aí as pessoas iam saindo, né? Aí eu consegui parar uma meia dúzia, não sei o quê. Uma pergunta aqui. Alguém já foi em jantar, né, com a sua família, não sei o quê, de compra de apartamento? Aí um começou a levantar o braço, e aí a galera parou de sair, graças a Deus. Opa, vou escutar Vou esse cara. escutar esse cara, exatamente. Aí salvei alguns ali, né? Alguém já foi em jantar? Não, já fui. E teve brinde, assim, na hora, independente de qual apartamento. Os seus pais chamaram, vamos comemorar aqui a planta. Teve brinde? Teve. E teve discurso, assim, ó, falando umas palavras? Teve também. E teus pais estavam emocionados, assim, na compra do apartamento? Muito emocionados. Uma pessoa respondendo assim, né? Aí ele falou assim, eles compraram à vista? Eu perguntei, eles compraram à vista? Ele falou, claro que não, meus pais não têm dinheiro para comprar à vista o apartamento. Eu falei, não, normal, 99,999 não compra à vista, isso é normal, você é de uma família normal. E tua mãe estava muito emocionada, não estava? Tava. E comemorou e celebrou, né? Comemorou e celebrou, exatamente. Aí eu falei assim, posso te dizer o que eles estavam comemorando? Eles estavam comemorando a maior dívida da vida deles. Da vida deles naquela hora. Eles estavam comemorando a maior dívida. E emocionados. Então significa o seguinte, mercado imobiliário é diferente. Mercado imobiliário mexe com famílias, Sim. mesmo que eles matematicamente estavam comemorando a maior dívida da vida deles. Ah. Mas é um bem tão maior, é um bem que constrói histórias, é um Sim. bem que você compra às vezes para ampliar a sua família, para mudar de cidade, para mudar de rotina, compra às vezes para um filho sair de casa e tudo mais, ou como primeiro apartamento. Imagina uma família comprando, né, um primeiro apartamento, Minha Casa Minha Vida, né? Eu já vi, graças a Deus, já Sim. presenciei várias famílias assinando, né, o seu primeiro contrato. Então, assim, é diferente. Então, voltando à pergunta da recomendação, deem o devido valor àquele momento. Aquele momento não é uma compra, Não. com todo respeito à Coca-Cola, o telefone celular, não é uma compra de uma bebida ou de um telefone, não é um bem... Não assim, tem recorrência, você não vai ficar não tem comprando toda recorrência, semana. exatamente. Então, assim, o mercado imobiliário é diferente. Então, as pessoas têm que se planejar para que quando aquilo ali aconteça, aquilo ali seja uma explosão de alegria para a família. Planejar da onde, em que momento vai ser entregue, é o momento que você pretende realmente se mudar, você está com conforto, tem um momento ainda de montagem do apartamento, muita gente acha que monta apartamento em um dia, aí demora uns meses até que chega o armário, até que chega... E se você está com conforto financeiro para comprar aquilo ali, porque reverter uma compra imobiliária é um momento muito ruim, Muito. né, para uma família. Então, essa é a recomendação, eu quis contar só esse caso, porque Não, é ótimo. é uma venda emocionante, mas ela não deve ser só emoção. Sim. Esse é o ponto. E na planta, ou ele pronto, o que você... Bom, eu acho Quais que, são as avaliações que a pessoa precisa ter na hora que vai tomar essa decisão? tecnicamente, se você está definido a comprar um apartamento, eu sou sempre defensor da compra na planta, né? Claro que você tem perfil que fala assim, eu só compro quando está pronto, É. não sei o quê. É normal, a gente tem que Sim. respeitar, isso existe. Tem para todo mundo. Mas eu sou defensor da compra do apartamento novo na planta. Eu acho que você consegue sempre fazer um planejamento de pagamento melhor e, teoricamente, você apura um preço melhor, porque aquele apartamento vai materializando os seus aumentos até que ele fica pronto, né? Mas depende do custo de oportunidade de cada um. Às vezes você tem um investimento, né, que está rendendo bem e tudo mais. Mas eu, na média, sou defensor da compra do apartamento na planta. Você pode escolher, se você quer uma coluna sol para cá, sol para Você tem lá, mais para piscina, opções, você né? tem mais opções, Sim.
né? E você tem um financiamento mais facilitado do que na compra do imóvel pronto. Mas depende, tem gente que gosta do imóvel pronto. Eu acho que é bom que tenham os dois. É isso. Né? É bom Tem que para tenham todo os dois, mundo, tem né? pra todo mundo. Bom, pessoal, o que é bom dura pouco, né? O nosso tempo acabou, infelizmente, que a gente poderia ficar aqui horas e horas escutando aí dicas e orientações de um especialista, um amigo, um amante também, né, dessa indústria que é o mercado imobiliário. Agradeço mais uma vez, Marco, a tua presença, a tua disponibilidade, as orientações, as explicações e toda essa aula que vocês nos deu aqui sobre o mercado imobiliário. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Lembro a todos vocês que o Sinduscast está disponível para ser assistido tanto nas plataformas do Deezer, Spotify, YouTube e no site do Sinduscom, e que a gente tem episódios a cada mês para trazer informações, conteúdo de qualidade, como esse que vocês acabaram de assistir aqui com o Marco Saciano. Obrigado, Marco, e até a próxima para vocês. Obrigado, Cláudio. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela condução que você faz no Sinduscom, bravíssima e belíssima. E tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo confie no 2024 e nos próximos anos de prosperidade. Fiquem atentos a quem está pensando em comprar, é hora de comprar. Fiquem atentos, vem muito produto bom por aí. Tenho certeza que a gente vai viver um ciclo muito bonito no Rio de Janeiro nos próximos anos. O Rio merece, né? Merece muito. É isso aí. Obrigado a todos. Um abraço.